Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu prefiro tanto trabalhar com a modelagem tridimensional, ou também conhecida como modelagem moulage, tá bom? Então aqui, você se não é inscrito aqui no canal, fica aqui comigo, se inscreve, participa desse canal que eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo de moda e de estilismo. E se você hoje não sabe, eu tô aqui em pleno feriado, com calor de 30 graus aqui em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, aqui com muito calor, gravando esse conteúdo muito especial para vocês. Então vamos lá? Bom, primeiro eu quero falar para vocês que eu já faço desenvolvimento de produto há mais ou menos 20 anos, ou seja, eu passei por várias etapas em que eu aprendi e entendi um pouco mais sobre cada um dos processos. E hoje eu vim contar para vocês o porquê que eu prefiro sempre trabalhar com a modelagem, né, tridimensional, ou seja, com a moulage. Bom, eu trouxe aqui um manequim para fazer aqui parte comigo no cenário para ficar mais fácil a minha explicação. Mas qual que é a grande diferença entre a modelagem plana e a modelagem moulage, né, a modelagem tridimensional? Na modelagem plana, a gente vai traçar uma peça partindo do papel. Então a gente vai fazer os estudos relacionados às medidas de altura, de largura, o comprimento que a gente quer, e a gente vai traçar isso no papel. Nós traçamos isso e chamamos isso de diagrama, que é onde a gente vai fazer ali as medições e ligar os pontos, como eu gosto muito de falar, de maneira mais simplificada, tá? Feito isso, depois que a gente faz o molde plano, o molde no papel, a gente normalmente vai tirar aquele molde, né, vai cortar aquele papel e vai testar ele em alguém ou no manequim industrial, porque a gente precisa, né? Imaginem que a gente está transformando ali um papel, depois, posteriormente, numa peça de roupa. Então o tecido ele tem uma textura diferente do papel. Então a gente faz no papel, depois a gente tem que testar o papel e também testar o tecido. Quando eu iniciei o processo de desenvolvimento de produto, lá atrás, há 20 anos atrás, eu trabalhei com vários estilistas muito mais experientes do que eu, foi quando eu realmente aprendi, trabalhando com outras pessoas, e alguns deles faziam uma conferência do próprio papel nos manequins de moulage. Claro que você faz essa primeira conferência para você ter uma ideia da assimetria, a questão das alturas. Às vezes você faz uma curva de pulso, você vê que sobrou um pedacinho, então você consegue com o papel fazer correções. Mas depois que você traça ali o papel e você confere, você precisa fazer ali a conferência no tecido, ou seja, a gente vai fazer a construção da nossa peça piloto. É partindo dessa peça piloto que nós vamos fazer ali a montagem dessa primeira peça, a gente vai conferir nas medidas de maneira mais perfeita. Eu gosto muitas vezes de fazer a peça piloto em todas as numerações, não só naquela numeração grade que eu tô criando, mas em todas as numerações, porque muitas vezes as distâncias, por mais que você faça a gradação, por mais que você vá subindo ali os centímetros necessários a um manequim diferente de tamanho para que você crie ali toda a modelagem que você precisa, né, toda a grade de números que você precisa, pode ser que nesse processo você queira modificar alguma coisa com relação aos tamanhos. A gente sabe que as curvas, elas podem ali pedir pequenos ajustes, a gente sabe que os tamanhos de ombro, as distâncias, tudo isso, por mais que você faça o aumento na modelagem, e eu nem faço muitas vezes dessa maneira a gradação, eu tenho uma maneira totalmente diferente de fazer. Eu gosto de analisar aquela peça pronta, para aí sim dizer ela está pronta, perfeita, para que a gente possa comercializar ela, ou seja, para que a gente possa produzir ela em grade e vender na nossa marca. Então isso é muito importante, porque você não fica simplesmente ali com aquela modelagem ali feita no papel, sem a conferência necessária e até muitas vezes passando isso para frente. Porque não adianta você ter uma modelagem ali que não foi conferida e que não foi testada em uma pessoa real, em uma pessoa que tem, né, os braços ali, tem a mobilidade do corpo, sente ali a peça e sabe se dizer se é confortável ou não, se deu certo ou não, se acaba tá pegando ou não. O manequim, claro, ele te dá muito norte sobre isso, mas ele ali é um boneco que serve para nos ajudar nesse processo. Definitivamente, quem vai dizer se o produto ele está ali em perfeito estado para consumo, se ele é um produto que vai realmente atender as expectativas do cliente, é obviamente o nosso cliente, tá? Por esse motivo, eu tenho a preferência muitas vezes de, no lugar de fazer a modelagem plana, de fazer o diagrama no papel e de traçar, eu vou direto aqui para o manequim, para manequim. Por quê? Porque eu consigo aqui fazer exatamente
o processo do papel pulando a primeira etapa, ou seja, eu já estou indo para a última etapa, que é a etapa que eu estaria conferindo aqui no manequim. Então eu vou traçar aqui no manequim o que eu desejo, por exemplo, eu quero um decote V, eu posso até pegar o fitilhamento e definir aqui a altura do decote que eu quero. Eu posso definir um recorte diferente, eu posso definir uma altura de corpo diferente, eu posso traçar exatamente como eu traçaria no papel, aqui no manequim industrial, exatamente as alturas que eu desejo. E muito mais legal do que isso é poder, olhando para o manequim, saber se aquilo que eu determinei na hora que eu estaria ali criando no papel é aquilo que vai ficar melhor. Ou seja, pode ser que eu tenha definido no papel uma altura de cintura, que é aqui nessa linha. Mas, para essa peça, se eu descesse um pouquinho mais, ou se eu subisse um tantinho mais, eu teria ali uma experiência melhor no produto, né? Pode ser que ela tenha ali um encaixe de pala, pode ser que ela tenha ali uma estrutura de altura que eu precise de comprimentos diferentes. Então, assim que eu consigo, de maneira muito impecável, de maneira até mais rápida, conseguir aqui no manequim ter a visão desse produto de maneira mais perfeita e impecável. Então, por esse motivo, quando eu vou desenvolver uma modelagem nova, muitas vezes eu tô lá na fábrica, eu tenho que desenvolver uma modelagem nova, a gente trabalha com peças novas, sob medidas todos os dias, então, claro, que vão ter peças novas ali com muita frequência. Então, no lugar de eu pegar o papel, traçar o diagrama, cortar, testar aqui no manequim se deu certo, se eu preciso fazer alguma alteração, cortar no papel, cortar no tecido, vir aqui conferir novamente, o que eu faço de maneira muito mais rápida? Eu pego um tecido que seja o mesmo tecido que eu vou trabalhar com a peça da cliente, tá? Daqui a pouco eu venho falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu venho aqui e eu vou marcando ele aqui e vou traçando na maneca e já cortando esse tecido. Assim que ele finalizou, eu tenho dois caminhos aqui a seguir. Eu posso tirar este tecido já cortado, eu posso transferir aí ele sim para o papel para ter essa modelagem aqui numa próxima vez que eu tenha essas mesmas especificações, esse mesmo tamanho, eu posso utilizar dessa modelagem e isso é uma grande sacada que faz com que a gente ganhe tempo nesse processo e também ganhe muito mais dinheiro do que se a gente parasse todas as vezes e fosse desenvolver novas modelagens. E aí eu venho aqui já transferindo para o papel, eu vou costuro, venho aqui e testo, tá? Ou se não, se às vezes uma modelagem que é específica muito para cliente, ela escolheu ali um modelo que talvez não seja um modelo que nós ali muitas vezes, né, não iríamos desenvolver para a marca, o que a gente pode fazer? Já diretamente costurar aquela peça. Muitas vezes também acontece falta de tempo, às vezes o produto é para ali algumas horas ou para o dia seguinte, a gente não tem esse tempo hábil para poder fazer ali a peça e poder tirar no papel e guardar. Às vezes a gente tem que fazer, por mais que a peça seja incrível e maravilhosa, a gente tem que fazer aqui na manequim e já costurar. Aconteceu isso comigo semana passada, eu fiz uma peça maravilhosa, incrível, criei toda ela aqui na maneca e óbvio que eu fiquei sem a modelagem por conta do tempo, mas nada do que eu possa vir criando posteriormente. Claro que eu vou ter aí um outro trabalho de fazer do zero, mas muitas vezes acontece, por isso eu venho contando pra vocês. Bom, outra coisa que eu queria explicar pra vocês, a questão do tecido. Por que também é muito importante que a gente venha e teste aqui na manequim o tecido cortado? Pensem comigo, nós estamos traçando uma peça no papel. O papel ele tem uma certa mobilidade, que é zero. O papel ele não estica, ele não movimenta, o papel ele é estático. Só que a maioria dos tecidos, eles têm uma certa mobilidade da fibra. Não estou falando em elasticidade, eu estou falando em mobilidade. É aquele tecido que, óbvio, que quando você puxa, a fibra ela se movimenta. E quando a fibra se movimenta, ela pode muitas vezes criar ali uma expectativa de tamanho diferente. Acontece também com o elastano, óbvio. Eu tenho aqui uma peça que foi construída num tecido sem nenhuma elasticidade. Eu venho aqui e construo a mesma peça num tecido que tem elasticidade. O que vai modificar? Que eu vou usar, óbvio, menos tecido para ter ali a peça com elastano funcionando, porque senão o elastano não faria sentido eu ter essa peça. Eu preciso que ele seja utilizado, para que ele não sobre, para que ele não enrugue, por conta exatamente do tamanho. Então, pode acontecer muitas vezes de você criar uma peça no papel, nas medidas perfeitas que você precisa, mas na hora que você vai cortar no tecido e você coloca para testar aqui, ele não dá certo. Por quê? Porque o papel ele é estático. E nós temos aqui curvaturas, nós temos dimensões, nós temos ali a mobilidade do tecido que faz diferença com relação ao papel. Por isso que muitas vezes eu gosto de trabalhar aqui para economizar todo esse estresse de fazer muitas vezes no papel e ter que fazer as correções necessárias aqui
para a manequim e muitas vezes para o próprio tecido que você vai estar usando. Então, pensem comigo quanto a gente facilita de vir aqui e desenvolver. E claro que eu tô falando isso partindo de você ter um manequim. Por isso que eu falo que é muito importante que você, sabendo que você quer viver de moda, que você quer trabalhar nesse mercado, que você quer se desenvolver, que você quer ter clientes e você trabalhar nesse universo tão maravilhoso da moda e do estilismo, saber que você vai precisar de uma máquina de costura é tão primordial como saber que você vai precisar de um manequim de modelagem. Não é uma ferramenta de trabalho aleatória o que a gente faz. Não é uma ferramenta de trabalho que você vai dizer assim, ah, mas se eu não tiver o manequim tá tudo certo, eu vou conseguir trabalhar. Claro que você vai. Assim, da mesma maneira que você não tendo uma máquina de costura, você também vai conseguir fazer um produto. Como? Costurando à mão. Ou muitas vezes, né, terceirizando isso. Olha que interessante. Mas a gente quer começar, inclusive, no mercado, mas a gente não tem as ferramentas necessárias. Mas a gente não precisa. O que a gente precisa, antes de mais nada, é ter vontade de fazer acontecer. Então, a gente pode, muitas vezes, ali ter a habilidade do corte, entender o processo de desenvolvimento de produto, de modelagem, mas não tendo maquinário, tá tudo certo. Vamos encontrar alguém que tem esse maquinário para confeccionar pra gente aquilo que a gente hoje não tem condições de fazer. O manequim, ele também é assim. Ele é uma parte do processo de desenvolvimento de produto extremamente essencial, que faz com que você economize tempo e evite erros maiores, erros que a gente não pode cometer, principalmente quando a gente está no provador assim, ó, com a cliente na nossa frente, provando uma peça que ela tem uma expectativa gigantesca ou que muitas vezes vai fazer parte ali de um momento super especial da sua vida. Então, manequim é importante, assim como a tesoura, assim como a máquina de costura. Claro que a gente tem que se organizar para conquistar todas essas ferramentas aí, para que a gente possa ser uma profissional mais completa e ter recursos para poder trabalhar de maneira melhor. Mas nesse vídeo aqui eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência desenvolvendo peças, utilizando aí a modelagem tridimensional, a mulagem, como vocês devem ter ouvido aí muitas pessoas falando, e que até parece muitas vezes algo muito difícil de ser feito. Mas eu vou mostrar para vocês agora, no próximo vídeo que eu vou gravar agora nessa sequência, como eu crio o desenvolvimento de produto aqui, muitas vezes com a sobra de tecidos que eu tenho dentro do ateliê. Olha que coisa mais incrível. Quem não quer aproveitar a matéria-prima, economizar ali o dinheiro de comprar novas matérias-primas e ter peças incríveis confeccionadas ali, ó, com super rapidez nos seus manequins. Então não perde o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal aí, por favor, se inscreva, não custa nada, é de graça. Já coloca o dedo aí no botão do like e não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que pode esse conteúdo aí ajudar a se desenvolver no mundo da modelagem e do desenvolvimento de produto. Espero aí ter ajudado vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, ó, @SilviaMedeiros_estilista, eu conto tudo por lá também, primeiro do que aqui no YouTube. Um beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!